Vamos para a abordagem de Apocalipse capítulo 21. Eu vou ler nesta oportunidade do versículo 1 ao versículo 9, ao versículo 8. Primeiro ao versículo 8. Vamos dividir essa abordagem em 2 ou 3. Vamos começar. O importante é começar. Apocalipse capítulo 21, nos diz a palavra de Deus. Verso 1. Apocalipse capítulo 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá nem clamor nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o primeiro e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Pegar essa outra Bíblia aqui para me ajudar na citação de algum versículo, para eu não ter que estar folheando a Bíblia aqui. Eu estou com a atenção focada nela, textualmente falando, para esta abordagem abençoada. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Pois bem, amados, nós chegamos agora a um cenário diferente do cenário da grande tribulação. Chegamos a um cenário diferente, né? Ao cenário que será catastrófico depois do arrebatamento da igreja, que é o cenário da grande tribulação. Pois bem, nós nos deparamos aqui com a declaração, não é, do novo céu e nova terra. E já dissemos, este novo céu, esta nova terra, não é esta terra mais. Não é mais esta terra. Este novo céu, esta nova terra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, será exatamente a cidade celestial, morada de todos os santos.
porque esta terra presente, ela será destruída. Será destruída por conta, como já dissemos, o efeito do pecado original. Por conta do pecado de Adão. Pastor Mário, por que o pecado de Adão e não o pecado de Eva? Porque a aliança foi com Adão, não foi com Eva. Eva teve uma influência, a serpente teve uma influência, mas a aliança de Deus foi com Adão, o primeiro Adão, que Jesus é chamado de o segundo Adão. E diferente do primeiro, Jesus obedece até a morte e morte de cruz. Por isso que é em Jesus, do jeito que em Adão, o primeiro, as coisas são destruídas, no segundo Adão as coisas são restauradas. E por conta do pecado de Adão, que quebra a aliança com Deus, é que toda sorte de miserabilidade, ela acontece à vida humana e acontece no planeta Terra. Por isso que a palavra de Deus nos diz que esta terra e este céu que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 7. 2 Pedro 3, versículo de número 7. Louvado seja Deus. Ainda no versículo 10 diz, em 2 Pedro 3, diz que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Louvado seja Deus. Diz ainda o versículo 12, que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Enfim, nós que aguardamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. E Pedro orienta que, por conta disso, procuremos ser achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. Essa aí é a importância de falar sobre este assunto. Louvado seja Deus. Porque já vimos no finalzinho desta leitura de hoje que aqueles que forem tímidos, não é, essa timidez aqui não é aquela pessoa que tem vergonha de falar em público, não é aquela pessoa que é retraída. Então, essa timidez aqui, a gente vai abordar sobre este assunto, né? Mas esse tímido aqui são pessoas que têm a desaprovação e a ameaça do povo ao ponto de darem menos valor à lealdade a Cristo e à verdade da palavra, pelo fato de não confessarem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, onde trabalham, onde estudam. Não confessam o Senhor diante dos homens. Não confessam o Senhor diante dos homens. Essa não confissão não é apenas o não ter a desinibição de falar, é procurar ser corretamente político e se adequar ao ambiente. O tímido aqui é nesse sentido.
Né? Porque tem gente até que fala, que brinca, que é extrovertido, mas aí nega a sua identidade cristã. E aquele que não confessar Jesus diante dos homens será negado diante dos anjos. E todos os homicidas, fornicadores, e aí tem a lista das práticas pecaminosas que fará com que as pessoas sejam lançadas no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, onde já estará a besta e será lançado Satanás e os seus anjos. E em outro momento a palavra de Deus diz que aqueles que também não forem achados escritos no livro da vida também serão lançados lá, porque se esqueceram de Deus. Mas o novo céu e nova terra que João vê já é a nova Jerusalém, né? Que aí sim é a nossa morada celestial. Louvado seja Deus. É onde teremos a teocracia, que é o governo de Deus, propriamente dito. Louvado seja o nome do Senhor. Para entrar nesta cidade, nós precisaremos passar por uma metamorfose, por uma transformação, que será a do corpo glorioso, do corpo semelhante ao corpo de Jesus, quando ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso que os mortos em Cristo ressuscitarão e já ressuscitarão com esse corpo glorioso. Por isso que vai ser algo extraordinário, né? Porque quem morreu queimado, como muitos cristãos são queimados até nos dias de hoje, quem morreu afogado, quem morreu por acidente, enfim, a terra vai devolver seus corpos e eles já ressurgirão transformados, e os vivos, Paulo diz, escrevendo aos Coríntios capítulo 15, serão transformados também no abrir e fechar de olhos. E quando ele fala para aos Tessalonicenses, ele diz que subiremos a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Para muita gente isso é impossível, isso é utopia. Jesus não vem, ninguém vai para o céu. Mas isso é a incredulidade das pessoas, e a gente não tem nada a ver com isso. E olhe lá, os incrédulos vão se perder exatamente por conta de suas incredulidades, porque não estarão, como já não estão, se organizando para isto, como estamos em termos de nação, nos organizando para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo, como muita gente já está se organizando para celebrar o São João, como se preparam para um concurso. Os incrédulos não estão se preparando para a vinda de Jesus. Os incrédulos não estão se preparando para a volta de Jesus. Os incrédulos não estão se preparando para encontrar-se com o Senhor. Estão vivendo suas vidas levianamente, carnalmente, mundaneamente, enfim. Estão vivendo como os homens que viveram antes do dilúvio, que comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Estavam voltados para os seus deleites, seus prazeres, sua carnalidade, seus interesses puramente sociais, corporais, carnais, existenciais, excluindo a espiritualidade. O grande problema da humanidade é excluir a espiritualidade. E quando eu falo de espiritualidade, não estou falando de religião, não. Também não estou falando de moralidade como a OMS defende. Estou falando de simplesmente princípios como a OMS defende. Porque a OMS já colocou
o homem com essa integralidade holística em definir o ser humano como um ser biopsíquico, sócio, espiritual e agora ambiental, porque entendem que o ambiente influencia no comportamento humano, é fato. Mas quando se trata de espiritualidade, aí é dito que não é pensando em religiosidade, mas também não é com a espiritualidade que se faz necessária, à luz da Bíblia Sagrada, o espírito humano na sua relação com Deus. Até porque, para a mentalidade não cristocêntrica, a mentalidade não bibliocêntrica, o pessoal associa a espiritualidade apenas com princípios morais, ou então a relação com qualquer entidade supostamente divina, como se as outras personalidades nomeadas pelos homens fossem Deus, e que não são. São produtos da mente humana. Só existe um Deus, e Ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Só existe um Deus que criou o céu e a terra. Vamos exaltar este Deus nesta hora. Só existe um Deus que sem Ele, diz João, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu faço questão de ler isso aqui. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Só existe um Deus, e o seu nome, quando ele assume forma humana, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo é Deus em carne conosco. Ele é o Emanuel. Jesus é o Emanuel. O José, que estava compromissado com Maria para casar-se, quando a viu grávida, quis deixá-la, foi dormir, o anjo do Senhor apareceu para ele e disse que recebesse Maria como sua esposa, porque o que estava gerado nela era do Espírito Santo. E, em cumprimento à profecia, a virgem daria luz ao menino, e o seu nome seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E o anjo diz para José, vocês vão dar também a ele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus significa Salvador. Mas Jesus é Deus em forma humana. Aleluia. Os incrédulos não creem nisso. Por isso que são incrédulos. E aí não se relacionam com Jesus como sendo Deus. Se relacionam com Jesus como se ele fosse um líder religioso, um líder político, um espírito evoluído, alguém que se destacou na sociedade por sua espiritualidade elevada. Não, senhoras e senhores. Jesus é muito mais que isso, cara. Jesus é muito mais que isso. Jesus é aquele que, quando os demônios viram ele, tremeram e chegaram perto dele, incorporados nas pessoas. E que temos nós contigo, ó Filho do Altíssimo? A expressão filho é porque, na essência, Deus cria o corpo para ele habitar, como está escrito em Hebreus,
capítulo de número 10, que diz: sacrifícios e ofertas e oblações pelo pecado não quiseste, mas corpo me preparaste para fazer a tua vontade. Então a essência, que é espírito, cria um corpo para ele, para habitar nele. Por isso que Jesus não é fecundado pelo gameta masculino. Ele é introduzido no útero de Maria. Por isso que Maria concebe Jesus virginalmente. Depois de Jesus, ela tem outros filhos. José se relaciona sexualmente com ela e ela passa a ter filhos. Mas Jesus não é produto do espermatozoide de José. Não. Jesus é a semente do Altíssimo, colocado no ventre da mulher. Porque o ventre da mulher é a porta de acesso ao mundo. Quem não entra pela porta é ladrão e salteador. O diabo, ele está no planeta Terra, tem até um livro que diz que o diabo está vivo e ativo no planeta Terra, mas ele está na Terra como ladrão. Ele entra na mente das pessoas, no corpo das pessoas, entra na mente, aí domina o corpo, né? Porque o que dominar a tua mente, domina o teu corpo. O que dominar a tua mente, domina o teu corpo. Então o diabo entra, o campo de ação é a mente, tanto do diabo quanto de Deus, é a mente. Porque se o Senhor tomar conta do teu coração, e o coração, segundo Jesus, está na cabeça, Mateus 15, 19, é o centro da racionalidade humana, né? Por isso que está escrito: filho meu, dai-me o teu coração. Antigamente os pregadores pentecostais censuravam os irmãos tradicionais, diziam que Deus é açougueira, passou a querer o coração. Mas em Provérbios está escrito: filho meu, dai-me o teu coração. Não é essa bomba que temos aqui por trás do externo, esse osso. Quem está me vendo na live está vendo aqui a posição da minha mão. Quem está me ouvindo pelo aplicativo, não é esse osso que a gente tem aqui, que divide praticamente as costelas da gente, o tórax da gente, o tórax, essa parte aqui do peito, né? O externo é esse ossinho aqui que une as costelas do lado da frente da gente aqui, né? Do esquerdo para o direito. O coração fica aqui por trás. Por isso que quando se faz RCP, se faz aqui na pessoa, não faz no peito esquerdo, nem no peito direito, se faz aqui, no meio, né? Porque é onde está a maior porção dessa bomba injetora, que é o coração. Não é este coração que a Bíblia se refere. O coração que a Bíblia se refere é a nossa racionalidade. Jesus disse em Mateus 15, 19, é do coração que vêm os pensamentos. O pecado, as coisas ruins e as coisas boas vêm aqui. Vem daqui. Então é esse coração que Jesus pede. Dá-me o teu coração, dá-me a tua mente, abre a tua mente para mim. Abre a tua mente para mim. Porque se dominar a mente, domina o resto do corpo, domina a vida, domina a língua, domina os olhos, domina a mão, domina os pés, domina a vontade. Então precisamos entregar ao Senhor a nossa mente. O que é entregar a nossa mente? É raciocinar, é pensar à luz da palavra de Deus e coadunar nossas atitudes. Coadunar é unir, é somar, é gerar uma simbiose, uma união, uma fusão, uma fusão com a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse: quem me ama guarda a minha palavra, será amado de meu Pai, veremos para ele e faremos nele morada. Porque é a partir daí que o Senhor passa a dominar nossas vidas, não como fantoche, não como uma marionete, mas pela vontade espontânea e deliberada nossa. Pela vontade, volto a dizer, deliberada e espontânea nossa.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? E a partir de então, nós nos conduzirmos diante do Senhor. Quem não está esperando... Tem uma palavra que eu não vou lembrar agora a referência, mas se alguém lembrar para mim, pode colocar aí nas redes sociais, ou mandar no meu zap. Manda nas redes sociais, é melhor. Que quem tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como ele é puro. E tem uma outra que eu não lembro agora, mas fala do coração. Não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O irmão Nascimento, por exemplo, é o Flávio, né? No Instagram é Flávio. É Nascimento no Instagram. No YouTube é Empreendedor Nato. Não é isso? Pensamentos geram emoções e emoções geram ações. A palavra de Deus diz, em outro momento, a boca fala do que está cheio, o coração. Não é? Então precisamos entregar o nosso coração ao Senhor. Aí os pregadores pentecostais criticavam os tradicionais quando diziam: filho meu, dá-me o teu coração, Deus é açougueiro. Não é esse coração, essa bomba injetora. É o segundo a anatomia de Jesus, Mateus 15, 19, que está na cabeça. Louvado seja Deus. Então, os incrédulos não estão, não creem, é por isso que são intitulados de incrédulos, é por isso que ficaram de fora, porque não estão no caminho, não estão no caminho, não estão dentro desse sistema teocrático. É como as pessoas que não entraram na arca, se perderam. Não, porque não vem dilúvio. Não, está vendo, mas é que não vai vir água até umas horas. Zombavam de Moisés, de Noé, e Noé construiu a arca. Zombavam de Noé, e Noé construiu a arca. Até que, diz a Bíblia, veio o dilúvio. Vamos ver? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Não é? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Deixa eu ver se eu acho aqui essa referência. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 24 de Mateus, versículo 36 em diante. E detalhe, ninguém sabe o dia nem a hora. Eu já expliquei aqui sobre o fato de Jesus saber. Está nas lives anteriores, nas abordagens anteriores a esta. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 44. Estai vós apercebidos também. Aleluia. Estai vós apercebidos também. Pois bem, com o arrebatamento da igreja, desencadeia-se a grande tribulação. Depois da grande tribulação, tem a parousia, que é a vinda de Jesus visível, no momento em que estiver acontecendo a batalha do Armagedon. E ele vem, destrói os inimigos de Israel, salva Israel, e os que não aceitaram o sinal da besta com o seu nome e seu número, implanta o milênio. Satanás é preso, a morte é presa no período do milênio. Depois de 1000 anos, ele é solto novamente para
enganar pessoas, e pelo jeito parece que consegue enganar. É inadmissível, mas parece que ele consegue enganar. Deixa eu lembrar aqui. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. E o diabo que os enganava foi lançado, ou seja, ele vai conseguir enganar. Versículo 10. Já pensou, irmão? Depois de tudo isso, o diabo ainda vai conseguir enganar pessoas? Aí você diz, rapaz, é impossível, não é não. Se você ler o capítulo 9 de... Deixa eu conferir aqui. Se é Esdras... Deixa eu ver se é Esdras ou se é Neemias. Se você ler o capítulo 9 de Neemias, capítulo 9 de Neemias, você vai ver que os filhos de Israel, quando estavam bem, eles desistiam de Deus, davam as costas para Deus. Quando as coisas estavam má, eles buscavam a Deus e ficavam nesse lenga-lenga. Se aproxima de Deus, se distancia de Deus. Busca a Deus, ora não busca a Deus. E sabe quando era que não buscavam a Deus? Quando estava tudo bem. Quando estava tudo maravilhoso. Quando vinham os povos inimigos que os vencia, que os escravizava, aí eles clamavam a Deus. Nos dias de hoje é assim. As pessoas estão bem, não querem saber de igreja, não querem saber de círculo de oração, não querem saber de jejum, não querem saber de vigília, não querem saber de orar, não querem saber de Bíblia, não querem saber nada. Estão bem. Mas quando a coisa começa a ficar ruim, ai meu Deus, ora por mim, e tome vigília, e tome jejum, e tome oração, e não sabe o endereço de igreja. Não é assim. Depois de vivenciar tanta coisa de Deus, dão as costas para Deus, com uma facilidade. No milênio isso ainda vai acontecer, misericórdia. Isso ainda vai acontecer. Enfim, acontecerá o juízo final. Acontecerá o juízo final. Diante do juízo final, o céu e terra já desaparece. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse 20, verso 11, que terra e céu foge e não se acha lugar para eles. É quando essa terra será destruída. Os que morreram sem Jesus e, obviamente, não participaram da primeira ressurreição, são ressuscitados para vergonha e desprezo eterno. E aí é feito o julgamento, o juízo final é impetrado, e aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo, a encontrar-se com a besta e com o diabo. E aí só resta agora a premiação, louvado seja Deus, daqueles que, diz o texto sagrado, venceram. Venceram. Aleluia. Aleluia. E quem vencer herdará todas essas coisas. Verso 7 de Apocalipse 21. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Louvado seja o nome de Jesus. Procure vencer. E o vencer consiste na resistência, na resiliência, na resignificação às lutas, às provas, às tentações. Você pode até tropeçar e talvez até cair, mas não pode ficar prostrado. Se você tropeçou e caiu, se levante nesta hora, em nome de Jesus. Se você está fraco, não desista.
caminhe mesmo assim. Tem hora que a gente corre, tem hora que a gente anda, tem hora que tem que ir se arrastando. O negócio é não desistir, irmão. O negócio é não desistir, como diz o poeta. Arraste-se até, se não puder correr, nem caminhar. Mas tenha sempre forças para chegar. Tenha forças para chegar. Receba força nesta hora para chegar. Em nome de Jesus Cristo. Sei que a sua vida não está fácil, tiro pela minha. Conforme está escrito em 1 Pedro 5, verso, eu acho que é o 9. Quando ele diz que as mesmas aflições acontecem a todos nós. Se cumprem as mesmas aflições entre os vossos irmãos no mundo. Então, não está fácil para mim? Eu penso que não está fácil para você também não. E olha que eu oro, não estou dizendo que eu oro mais do que você. E olha que eu jejuo, não estou dizendo que eu jejuo mais que você. E olha que eu estou pregando a palavra todo dia. Não prego mais que você, não sou melhor que você em nada. Tenho a minha vida dedicada a Deus. E eu passo por cada uma. Imagine talvez você que não seja uma pessoa que está pregando todo dia, que não esteja com a mão no arado, que não tire 5 minutos para orar por dia. Eu imagino você que nem está orando, o quanto tua vida não está difícil. O quanto tua vida não deve estar difícil. Eu tiro por mim que a tua vida não está fácil. Porque a minha não está fácil. Segundo Pedro, as aflições se cumprem-se em nossos irmãos no mundo. É para eu ter uma ideia. É para eu ter uma ideia que, independente de qualquer coisa, a vida não está fácil, imagina a dos outros. Mas resista. Resista. Busque a Deus. Persevere. Aleluia. Porque o que vencer é dar a todas essas coisas. O novo céu, a nova terra. De maneiras que o Senhor limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor. São essas coisas que nós vamos herdar, irmão. Vida eterna, alegria. Estaremos livres de dor. Aleluia, Jesus. O Senhor fará nova todas as coisas. Aleluia. Oh, aleluia. Herdaremos todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo diz em outro momento que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Está passando por luta, por prova, por dificuldade. Eu quero dizer que a glória que te aguarda é maior do que tudo isso. Então persevera, meu irmão, minha irmã. Persevera. Apareceu uma pessoa aqui, o irmão identificou que era um golpe, mas a pessoa quis sensibilizar os meus irmãos ouvintes no YouTube, a pessoa dizendo que ia se matar. A pessoa que se matar vai para o inferno. E aqui eu posso dizer isso. A pessoa que se matar vai para o inferno. Agora a pessoa usar disso para querer sensibilizar o povo, para passar a perna no povo, paciência, né? Mas se matar, brincando ou não, falando a verdade ou não, se matar vai para o inferno. Vai para o inferno. E no inferno,
O bicho não morre, o fogo não apaga, a sua planta ranger de dente. Tem gente que, a saída é eu me matar. Está devendo a agiota, está devendo meio mundo de coisa. Está dando errado a vida. Eu não consigo ser feliz, eu não consigo me realizar, eu não consigo, eu vou me matar. Vai para o inferno. E lá danou-se. Pior. Acabou. Não vai ter solução. Há solução para você enquanto você está vivo. Há saída para você enquanto você está vivo. Enquanto você está viva, enquanto você está viva, enquanto você está viva. Estou falando para 3 câmeras. Porque tem gente me assistindo pelo Face, tem gente me assistindo pelo Instagram, tem gente me assistindo pelo YouTube. Tem gente me ouvindo pelo aplicativo. Enquanto você está vivo, a solução para a tua vida. Jesus é a solução para a tua vida. Jesus é a saída para a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Procure ler a Bíblia, procure orar. Se tem dificuldade de ler a Bíblia, de entender, escute a voz do divino aqui, que é o momento da ministração que eu faço. Tanto aqui na Rádio Acorda da Bênção, ou logo mais, às 7 horas da manhã, de segunda a sexta, na Rádio Tamandaré. Estou ao vivo pregando a palavra também, além de estar aqui de madrugada. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Persevere na presença do Senhor. Se esta palavra está mexendo com você, o que você está ouvindo é a voz de Deus, a voz do divino.